Olá, estudantes do nono ano, eu sou a professora Ariane Lopes. Vamos falar sobre etnoastronomia, vamos falar como que os indígenas interpretam o céu no Brasil. Então, o nosso objetivo é conhecer algumas interpretações do céu feitas pelos povos antepassados, pelos povos indígenas. E também conhecer e valorizar o conhecimento indígena na astronomia. Vamos observar essa imagem. Olha que imagem linda! O que podemos ver num céu noturno? Então aqui nós temos a imagem de um céu noturno. A gente consegue observar muitas estrelas. A nossa primeira interpretação é essa. E você aí de casa, o que você consegue ver? O que você mais gosta de observar um céu noturno? Eu gosto muito de ver a lua. E você aí? Então, antes da chegada dos europeus, a América ela já era habitada por diversos povos. Então, antes dessa descoberta, já tinha os povos aqui, que eram quem? Os povos indígenas. Essas populações, elas produziam conhecimentos com base em um longo período de observação e vivências, o que permitiu que cada povo se desenvolvesse como civilização. Então, nos dias atuais, nós temos muita informação. Nós temos, a maioria de nós temos acesso à internet, à televisão, à rádio, meios de comunicação. E esses meios de comunicação nos trazem diversas informações. Toda essa tecnologia faz também com que essas informações elas fiquem cada vez mais precisas e atualizadas, que é o que a gente precisa. Mas antigamente esses povos eles não tinham essa tecnologia. Eles não tinham nada para poder fazer observações a não ser os próprios olhos e o tempo que eles destinavam a essa situação. Então eles ficavam ali um longo período analisando as situações, como que acontecia durante o ano, tudo o que acontecia. E muitas das observações, muitas das realizações deles no cotidiano vinham dessas observações, principalmente da interpretação do céu. Então, no território brasileiro, as populações indígenas nativas tinham informações e interpretações próprias sobre a realidade que eles viviam. Esses conhecimentos eles eram compartilhados entre as gerações de cada povo, como cultura mesmo. Então, eles iam passando essas informações de um para o outro culturalmente. No passado, os indígenas brasileiros eles utilizavam seus conhecimentos astronômicos para orientação geográfica, por meio de uma movimentação, de uma observação do movimento aparente do Sol no céu. Então aqui nós conseguimos observar pela imagem, então aqui a gente tem, vamos representar aqui um indígena, e ele está fazendo a observação do movimento aparente do Sol. Por que movimento aparente? Você aí de casa sabe? Não é o Sol que está se movendo, o que está se movendo é a Terra. Por isso que nós falamos movimento aparente. Os grupos que habitavam o litoral também conheciam a relação das fases da Lua, como as mudanças da maré. Então, aprendemos em aulas anteriores as fases da Lua. Então, a gente tem a Lua cheia, a Lua nova, a Lua crescente. Então, todas essas fases eram observadas e a cada momento, então a cada fase, eles iam observando o que acontecia. E nessas fases, na troca dessas fases da Lua, então eles iam observando mudanças que aconteciam nos mares. Para definir, então, as melhores épocas de plantio, de colheita, de caça, de pesca, eles faziam essa observação e eles associavam com as estações do ano. Outono, primavera, verão, inverno. Então, eles iam associando as fases da Lua com
as estações, as mudanças das estações, para verificar qual era o melhor momento para eles realizarem o plantio, a colheita desse plantio, a caça e a pesca. Então, era identificado, né, também por meio da posição das estrelas no céu. Então, a posição das estrelas no céu também traziam informações para esses povos, para que eles pudessem, então, realizar e definir as melhores épocas para realizar o plantio, a colheita, a caça e a pesca, né? Aqui representado pelas imagens, a gente vê o plantio e, no caso, simbolicamente, a pesca. Vamos à nossa primeira atividade. Pega seu caderno lá. Cite 2 evidências de que povos do passado tinham conhecimento sobre astronomia. Então, povos do passado, nessa aula em questão, nós estamos falando dos indígenas. Então, o que a professora falou nessa aula, que você já lembra, que você já entendeu aí, que pode ser colocado aqui nessa primeira questão. 2 evidências de que os povos do passado tinham conhecimentos sobre astronomia. Um tempinho para vocês responderem. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então vamos lá. Duas evidências de que os povos do passado tinham conhecimento sobre astronomia. No vídeo de hoje nós estamos falando sobre os povos indígenas e falamos sobre a observação que eles realizavam de todas as fases da Lua, das estações, da posição das estrelas. Então, conforme essas observações, eles foram criando um calendário e construindo também, todo esse conhecimento, e através deste conhecimento, além da questão do plantio, da caça, da colheita, da pesca, eles conseguiam também realizar a construção de prédios com orientação de acordo com o movimento aparente do Sol. Então, novamente, movimento aparente do Sol, por quê? Quem se movimenta é a Terra, não é o Sol. O Sol está paradinho. A Terra que está em constante movimento. Por isso que a gente fala movimento aparente. Não esqueça disso, ok? Atualmente, há mais de 240 grupos indígenas no Brasil, dos quais diversos deles vivem total ou parcialmente isolado de outros povos. Por esses, o conhecimento que vem da observação da natureza é essencial nas ações cotidianas. Então, cada vez mais a gente consegue observar, a gente tem esses dados desses povos indígenas. Alguns vivem bem isolados. Então, esses que vivem mais isolados, nós temos aquela situação de que eles não têm tanta informação. Já tem também, a gente sabe que as informações chegam, mas chegam de forma talvez mais atrasada. Mesmo assim, eles continuam ali cultivando a sua cultura. E eles cultivam a sua cultura através deste conhecimento, através da própria família, dos antepassados, que vão passando para eles essas informações. Então, essas informações são muito ricas, essas conversas, essa convivência com as pessoas mais idosas. E tudo isso faz com que eles consigam, então, dar continuidade na vida deles, conseguem fazer a realização de uma plantação, conseguem fazer a colheita, a caça e a pesca de uma forma mais correta, que seja mais viável para eles. Eles conseguem, através da interpretação, verificar as fases da Lua, qual é a melhor fase da Lua para realizar esses procedimentos. Conseguem também, através da observação da natureza, um exemplo, quando as aves estão muito agitadas, quando as aves estão muito agitadas, normalmente tende-se a se dizer que está vindo chuva. Então, esse é um tipo de conhecimento, de informação que não só eles, mas as pessoas ali que vão observando diariamente a natureza, as ações da natureza, conseguem então interpretar esses momentos, essas situações. Vamos ver como alguns povos indígenas Tupi-Guarani nomearam as suas constelações. Então, nessa imagem, nós temos uma simulação do céu, tá? Essa imagem de 2017, Brasília, 2017. Então, por volta das 19h30, foi realizado essa simulação aqui do céu. E a gente vai observar, então, algumas constelações que foram nomeadas pelos povos indígenas. Então, a gente tem aqui, a gente observa a Lua, Júpiter, a Via Láctea, Saturno. E aqui a gente tem, por exemplo, que foi nomeado por eles, constelações, Guaxu, Guira, Nandu. A professora pode não estar falando corretamente, porque eu não tenho conhecimentos indígenas, eu estou, aqui interpretando. Então, aqui a gente consegue observar na formação de uma imagem. E a partir dessa observação que eles foram dando esses nomes, então. Temos mais uma imagem. Aqui, outro pedaço ali dessa constelação. Então, aqui a gente consegue ver Urano, Mercúrio e as constelações. Aqui, Exu, Tuiaia e o Tupi, aqui.
Olha só, né? Então a gente consegue observar o desenho ali, a formação de uma imagem. E através dessas interpretações, os indígenas, então, Tupi-Guarani, eles foram nomeando essas constelações. Vamos à nossa segunda atividade. Como a compreensão de fenômeno da astronomia contribui para o dia a dia dos povos indígenas brasileiros. Como que essa compreensão desse fenômeno astronômico, dessa observação da Lua, do Sol, desse movimento aparente, das estrelas, dessa nomeação das constelações, contribui para o dia a dia dos povos indígenas brasileiros? Um tempinho para vocês responderem, vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Esse tema de astronomia é um tema que muitos alunos gostam e apreciam. E é muito importante que a gente saiba, além das questões históricas, todo esse conteúdo da astronomia. Olha que bacana. Então vamos lá, vamos responder essa pergunta. Como que a compreensão de fenômenos da astronomia contribui para o dia a dia dos povos indígenas brasileiros? Estão anotando, né? Olha lá. Então, lá vai a resposta. Prevendo a estação do ano que se aproximava, era possível definir as épocas de plantio, colheita, caça, pesca, que a professora falou aqui também, pode incluir lá no seu caderno, e o controle natural das pragas. Então, toda essa observação, toda essa compreensão, ou seja, essa riqueza de conhecimentos faz com que eles consigam definir as épocas corretas para conseguir sobreviver. Porque se a gente plantar na época errada, não vai conseguir colher. Então, a questão da caça, da pesca, tudo isso depende de todas essas observações. Então, é claro que toda essa cultura e essa riqueza de informações foi construído ao longo do tempo, com muitas pessoas envolvidas. Então, tem muita parte histórica que a gente precisa resgatar. Esses dias nós estávamos falando aí da Semana da Consciência Negra, da consciência indígena. Então, toda essa questão cultural precisa ser vivida e precisa também ser valorizada, porque todas essas informações fazem muita diferença na nossa vida. Então, é muito importante essas informações trazidas dos nossos antepassados, ok? Então, nessa aula, nós falamos sobre o conhecimento indígena em astronomia. Então, é claro, pessoal, eles não tinham equipamentos, eles não possuem tecnologia, eles não possuem redes sociais para que eles consigam passar todas essas informações. Então, essas informações, elas são transmitidas culturalmente dos mais idosos aos mais jovens. E os mais jovens vão levando e vão seguindo toda essa cultura. Dessa forma, chegam essas informações riquíssimas, essa cultura tão rica dos indígenas para nós. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até breve. Tchau, tchau!